Isso está acontecendo nesse exato momento. Você sequer parou para pensar e, às vezes, lembrar de todas as coisas que você tem ouvido, por exemplo, como notícias que tinham acontecido aí mundo afora. A gente vai ver diversas vezes notícias que parecem que escandalizam a gente e geram na gente um pouco até de incerteza. Será que a humanidade realmente ainda tem algo a oferecer de bom? Muitas vezes essa dúvida vai surgindo em nossa mente porque a gente vai começando a olhar para o cenário que hoje estamos inseridos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. A gente vai ver que muitas coisas que têm acontecido tiram da gente a fé de que muitas vezes algo pode mudar. Isso tudo está totalmente linkado a algumas coisas que nós, como seres humanos, decidimos há muito tempo atrás. O grande problema da gente como ser humano é que a gente esquece que tem coisas que nós escolhemos lá atrás, mas que, mesmo sendo escolhas passadas, e que mesmo que hoje a gente tenha mudado o fluxo de entendimento, mudado a linha de raciocínio que nós tínhamos, ainda existe algo que nos acompanha mediante aquilo que a gente decidiu lá atrás. As escolhas que nós tomamos, as decisões que nós tomamos, elas vão interferir diretamente em muitas coisas que nós vivemos hoje em dia. Isso se chama a responsabilização por atitudes, por decisão. A gente vai ver isso acontecer, por exemplo, em um ponto que é o ponto desse vídeo. Quando nós olhamos para o homem e tudo que tem acontecido na raça humana, nós entendemos uma coisa, que o homem tem dominado o homem para o seu prejuízo. Se você olhar um pouquinho só um pouco, vamos para o Brasil. O que tem acontecido hoje aqui no nosso país? O que tem acontecido hoje aqui? Como isso prova que realmente a Bíblia não errou quando disse que homem domina homem para o seu prejuízo? É quando nós vemos as leis que são implantadas, as leis que são desrespeitadas, quando nós olhamos para todo o sistema que é montado e que não é montado para o bem-estar das pessoas, não é montado para o bem-estar daqueles que os escolheram, só mostra uma coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo, Deus ele dá ordem sim para o homem que governe sobre essas coisas. Mas sobre que coisas Deus está falando lá no livro de Gênesis? Deus diz para o homem, o primeiro homem, olha, tu vai governar sobre toda a criação. A partir de então, Deus está dizendo, eu estou te entregando autoridade para cuidar de toda a criação que eu fiz. A gente vai ver que o homem começa a perder esse entendimento e querer dominar sobre outra pessoa, por exemplo, lá em Samuel. Depois de muitos anos, muitas décadas, depois do primeiro homem ter sido recebido essa ordem de Deus, de que ele deveria sim governar, ele deveria governar a criação que Deus fez para ele, não as pessoas. A gente vai ver lá em 1 Samuel, a primeira vez ali explícita do ser humano querendo que tivesse alguém sob o domínio, alguém que representasse o povo. Isso a gente vê em 1 Samuel, capítulo 8, onde o povo ele pede que Deus ele levante para eles um rei. Mas Deus já governava, Deus já direcionava, Deus já ajudava aquela nação. E essa escolha que eles tiveram levou a um resultado drástico, onde teve muitos altos e baixos e oscilação na vida daquele povo. A gente vai ver, por exemplo, o próprio primeiro rei que eles escolhem, né, que Deus ele traz para eles, que é o próprio rei Saul. É um rei que vive uma vida totalmente fora do que eles esperavam para uma liderança, para um rei. Quando nós olhamos para tudo isso daí e nós olhamos para hoje, nós vemos que o passado acompanha o futuro em que nós estamos inseridos. E é por isso que hoje, muitas das vezes, nós estamos ainda brigando para levantar pessoas, para que depois pessoas que foram levantadas por nós tenham que ser derrubadas, para que a gente possa entender que a nossa escolha aqui interfere no nosso futuro aqui. Então, quando nós entendemos que nós, como seres humanos, temos uma mentalidade egoísta, temos uma mentalidade ainda muito travada de algumas coisas sobre governo, quando nós entendemos que muitas das vezes as nossas escolhas não estão bem pensadas, e isso nos leva a uma realidade atual dolorosa como nós temos vivido, isso só mostra que o ser humano tem buscado tomar decisões sem consultar o dono da sabedoria. A gente vai ver que, saindo um pouco do contexto bíblico, mas não saindo daquilo que Deus quer dizer e daquilo que Deus tem para a gente precisa entender que muitas das vezes, muitos dos problemas que nós vivemos hoje, como sociedade, Brasil e outros países,
ao redor do mundo, como sociedade, tudo o que nós vivemos, ele decorre de uma má escolha que nós tomamos. Então, se toda a história humana ela aponta para uma má decisão, e que a má decisão ela sempre trará resultados ruins de acordo com a decisão que nós tomamos, nós precisamos começar a pensar antes de agir e a pensar com a ótica de Deus, pensando como, será que Deus faria isso? Será que essa seria a escolha de Deus? O homem se perde quando todas as vezes ele olha para si e decide fazer do jeito que ele considera melhor. E aí o que fica para mim e para você é, até onde as minhas escolhas elas estão literalmente linkadas ao que Deus faria. Se as minhas escolhas ainda são escolhas pessoais, escolhas que vão falar mais sobre quem eu acho, o que eu quero, o que eu penso, eu vou entender que muitas vezes isso vai me levar a lugares que eu não queria viver. Deus ele jamais mentiu. Deus ele jamais errou quando ele falou que o homem domina o homem para o seu prejuízo. É por isso que nós vemos tantas tragédias por aí afora, governos que não se preocupam com o seu povo, pessoas que estão no poder que maltratam e que todas as vezes foram colocadas pelo próprio povo que hoje reclama de tudo que tem acontecido. Eu quero deixar uma dica para você ao finalizar esse vídeo que é tão atual para esse tempo que a gente está vivendo. A Bíblia também tem um conselho para mim e para você, que depois que é feita uma atitude, uma escolha, uma ação, e que essa escolha ou ação trouxe alguma consequência, só existe um lugar para aquele que teve a má escolha, para aquele que não escutou o conselho de Deus, que homem domina homem para o seu prejuízo, para aquele que não escutou o conselho de Deus com a Bíblia, de que é bom que a gente siga o caminho que Deus tem para a gente, porque esse é o melhor. Se a gente já passou por essa etapa, já cruzou essa linha e já entramos no ambiente em que nós escolhemos, tivemos a escolha de viver isso que nós vivemos e o resultado é esse que nós estamos inseridos, nós precisamos começar a entender. E a partir de então, o que eu tenho que fazer? A partir de então, nós precisamos começar, primeiramente, como diz o apóstolo Paulo, renovando nossa mente para que a gente possa viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Só existe um meio de acessar essa vontade que deveria ter sido a primeira que nós acessamos. É quando nós mudamos a nossa mente. Nós vemos a sociedade que parece que gosta de estar, literalmente, sendo pegas pela mão como um cego e levados para onde quem quiser levar. Então, se você é uma dessas pessoas, precisa começar a entender que se você não começar a mudar sua mente e alinhar com a vontade de Deus, você jamais vai viver a vontade de Deus. Você jamais vai viver um tempo bom, um tempo novo sobre a sua vida. E você, que muitas vezes mais tem motivo de tristeza do que de alegria, comece a pensar, o que eu decidi lá atrás? Qual foi a minha escolha? E se hoje eu estou colhendo os resultados da minha escolha, o que eu tenho feito a partir de então para que essas escolhas possam ser invertidas na minha vida? Comece a raciocinar. Comece a ter uma mudança de mente, chamada de metanoia, para que isso daí possa gerar em você uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que é de Deus. Eu quero te dar um conselho, se você é mais um de muitos brasileiros inconformados com a situação que o Brasil se encontra, se você é mais um de muitos dos cidadãos desse planeta lindo que nós temos, que é a Terra, e que não se conforma com tanta barbárie, com tantas coisas que têm acontecido mundo afora, eu queria dizer apenas um conselho para você. O próprio Deus vai nos dizer, orem pelas autoridades, orem pelos aqueles que estão à frente da sua nação. Só existe um lugar, o lugar de onde a gente entende que nós erramos e nós precisamos nos posicionar como aqueles que decidiram viver o que Deus espera para a gente. E o que Deus espera para você é conscientização de que todas as vezes que eu priorizo meus desejos e minhas vontades e não escuto a voz de Deus, consequências virão. Você vai levar para a sua vida consequências que você não queria ter levado. E se esse vídeo te ajudou, já quero te convidar. Compartilha, curte, comenta e envia para alguém, para que outras pessoas também possam entender que elas precisam começar a mudar na mente, para que as atitudes que hoje elas tomaram e levaram ela a um lugar de sofrimento possam ser mudadas sobre a vida delas. A mudança ainda começa aqui.